O livro de Juízes, ele é marcado logo após a morte de Josué, do líder ali que conduziu o povo, que conquistou ali a terra de Jericó, que fez com que o povo entrasse ali na cidade prometida. Então esse líder nato, esse bom líder, ele morre. E o povo então, a Bíblia fala que esse povo ele começa a se esquecer de Deus. Então as pessoas começam a abandonar a sua fé e a se voltar para aquilo que não agradava o coração de Deus. Então o livro de Juízes é marcado por um ciclo de apostasia e arrependimento. Por um tempo onde as pessoas, o povo de Israel abandonava a sua fé, se entregava às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Eles abandonavam as suas práticas espirituais, aquilo de tão lindo e fervoroso que Deus havia feito na vida daquele povo. Então eles abandonavam a sua fé. E a palavra de Deus em Juízes diz que quando nós abandonamos a nossa fé, quando nós desobedecemos a Deus como aquele povo, algo terrível acontece nas nossas vidas. Porque a consequência do pecado, ela bate nas nossas portas. A consequência do pecado, ela vem sobre nós. E a gente vê que aquele povo, quando se afastava dos caminhos do Senhor, a gente vê que aquele povo, a resposta da sua desobediência batia na porta daquele povo. E aquele povo começava a ser subjugado. Eles começavam a sofrer perseguições. Eles eram oprimidos pelos outros povos. E aí, então, quando eles estavam em sofrimento, quando eles estavam ali, subjugados, o que acontecia? Eles se lembravam do Senhor. E aí eles clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava então um juiz, um libertador, para tirar aquele povo da escravidão que eles estavam. Então, o livro de Juízes, ele é marcado por um ciclo vicioso de apostasia e arrependimento. Apostasia e arrependimento. E às vezes a gente olha para esse povo e a gente pensa, pelo menos eu penso, meu Deus, mas que povo difícil. Um povo que viu o mar se abrir. Um povo, que viu Deus mandar um maná. Um povo que estava com sede, Deus fez com que brotasse no deserto uma fonte com que eles bebessem da água. E como que pode esse povo se tornar um povo que desobedece a Deus, um povo que se esquece dos feitos de Deus? Mas será que existe alguma semelhança? Será que temos alguma semelhança com esse povo? Porque às vezes a gente olha as coisas tão incríveis que Deus fez na vida desse povo e a gente fala, eu queria um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Às vezes a gente olha para esse povo e a gente fala assim, nossa, que povo murmurador. Que povo desobediente. Melhorou muito. Que povo que não obedecia, ao Senhor. Como que pode um povo que viu tantas coisas, que viu, queridos, eles viram, a coluna de fogo à noite para aquecer eles. Ele foi um povo, que viu a nuvem durante o dia, trazendo sombra para eles. Como que pode um povo que provou, que experimentou da glória de Deus se desviar, abandonar, se apostatar da sua fé? E é o que nós temos visto na igreja do Senhor. Pessoas se esfriando, pessoas se apostatando da sua fé, pessoas deixando as suas práticas espirituais, pessoas que oravam e hoje não oram mais. Pessoas que liam, comiam a palavra no primeiro amor, como foi a canção que a gente cantou aqui. No primeiro amor a gente é fogo puro. A gente lê a palavra, a gente ora, a gente jejua, a gente expulsa demônio. A gente é um crente fervoroso. Mas aí vai passando os dias, vai passando o tempo, e sabe o que acontece? A gente vai se acostumando com algo que a gente não deveria se acostumar, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos, igreja, acordar, despertar para esse tempo. Eu ministrei esses dias numa igreja em outra cidade, e eu falei assim, cadê as irmãs do coque? Cadê? Cadê, pastor, as irmãs fervorosas,
cheias do Espírito Santo, que amava o Senhor de todo o seu coração. Hoje nós vemos mulheres, e eu não sou contra isso, mas a gente vê mulher querendo ser empoderadas, querendo ter uma carreira, sabe? Querendo um diploma, sabe? Querendo fazer a melhor faculdade, ter a melhor graduação, e não há nada de errado nisso. Mas cadê que essas mulheres querem ler a Bíblia, buscar a presença do Senhor, se derramar aos pés do Senhor, como Maria, que escolheu a boa parte? Cadê as irmãs do coque? Cadê os irmãos fervorosos, cheios do Espírito Santo, que conduz a sua casa, que conduz a sua família, que é um sacerdote? E é isso que aconteceu com esse povo. Eles foram, sabe, desviando da sua fé. E é aí que está o perigo, porque ninguém se desvia do nada. Ninguém está aqui hoje e amanhã não vem mais. É como nós que somos transformados. Nós não somos transformados de glória em glória, de pouquinho a pouquinho. É da mesma forma que um homem e uma mulher se desvia da presença de Deus. É quando ele olha para o pecado e fala assim: não, mas é rapidinho. Ah não, mas eu estou tão cansado, Deus não vai se importar se eu não orar hoje. Ah não, mas eu estou com tantos afazeres, eu estou como Marta, correndo de um lado para o outro. E olha, tudo bem, Deus entende. A gente está vivendo numa geração onde jovens, homens e mulheres olham para Deus e falam assim: não, Ele entende. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não entende não. Porque Jesus falou assim, ó: entra no teu quarto, fecha a tua porta e desenvolva relacionamento comigo. Então Ele se importa quando você não ora. Ele se importa quando você liga a Netflix e fica o dia inteiro, e quando vai orar passar 5 minutos com Ele. Ele se importa sim. E é assim que esse povo se desviou da presença e dos caminhos do Senhor. Ah, não tem problema. É rapidinho. É só hoje. É só dessa vez. E quando eles viram, eles estavam totalmente longe da presença de Deus. Vamos despertar, igreja. Vamos despertar, porque se hoje nós estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou. O Senhor tem nos sustentado. Você pode dar um glória a Deus porque o Senhor tem te sustentado. Quantas pessoas, o Serginho falou ontem e eu chorei na hora que ele falou, quantas pessoas a gente já viu que não está mais hoje do nosso lado caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Porque se apostatou da sua fé, abandonou os caminhos do Senhor. Mas se hoje nós estamos aqui, glória a Deus por isso. É porque Ele ainda continua conduzindo a nossa vida. É porque ainda, por mais frio que a gente está, se nós estamos aqui é porque tem uma chama, ainda que pequena, dentro de você queimando. E hoje, nessa manhã, é manhã de você colocar lenha e fazer com que esse fogo aumente e comece a queimar de uma forma. Assim como o Jeremias falou, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que eu já não posso mais me conter. E é dessa forma que o Espírito Santo Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que tenhamos um fogo tão forte, tão aceso, tão poderoso dentro de nós que nós não conseguimos nos conter. E então esse povo se desvia do caminho de Deus. E eu queria que você abrisse em Juízes, capítulo 3. Versículo 7. Juízes, capítulo 3, versículo 7 fala assim, ó. Todos encontraram? Pode dar um glória a Deus bem forte aí para estremecer o inferno? Glória a Deus. E fala assim, ó:
povo de Israel esqueceu o Senhor. Fala assim bem forte: esqueceu o Senhor. Seu Deus. Pecou contra ele e adorou deuses dos cananeus e os postes da deusa Azera, ou Acera. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então a gente vê aqui a apostasia e esse ciclo se repetindo mais uma vez. A apostasia e o arrependimento. Então aqui fala que esse povo, ele se esqueceu do Senhor. E aí eles ficaram sobre o domínio desse rei da Mesopotâmia. E aí eles de repente se lembraram que existia um Deus nos céus, um rei poderoso que poderia livrá-los. Então ele começa a clamar por esse Deus. Esse povo começa a clamar. E aí, e no 9 fala assim: então Israel, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Eles começam a clamar a Deus: Deus, nos livra debaixo dessa escravidão, nos tira desse lugar de escravidão. Nós não queremos servir mais esse rei, nós não queremos servir mais esses deuses que são construídos e feitos por mãos humanas, que são surdos, que são mudos e que não podem intervir por nós. Eles se lembraram da grandeza de Deus, de quem Deus era e de quão poderoso Ele era. E aí fala assim: e Ele mandou um homem para libertá-lo. Então aqui se levanta o primeiro juiz. O seu nome? Otoniel. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. E ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor. E eu queria que você falasse muito forte essa frase comigo. Ele foi guiado, fala comigo. Pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Então nós vemos aqui um juiz que não é muito mencionado em pregações, pouco encontra estudos e pregações sobre ele. Um rei, um juiz, na verdade, que não é muito citado como Débora, como Gideão, como Sansão. Não é falado dos seus grandes acertos e dos seus erros. Mas o autor aqui do livro de Juízes fez questão de mencionar, de frisar, que Otoniel era um homem guiado pelo Espírito de Deus. E hoje o tema que eu quero trazer para nós é: sob a liderança do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. E a maior lição que Otoniel nos deixa, não é que ele foi um grande líder, não é que ele liderou durante 40 anos, não é que ele venceu a grande batalha contra um exército poderoso, mas a grande lição que Otoniel nos deixa é que ele era um homem que estava sob a liderança do Espírito Santo. Não queira ser conhecido pelos seus grandes feitos. Não queira ser ser conhecido porque você é uma boa professora, um bom professor. Não queira ser conhecido porque você é um bom pastor e tem uma igreja muito grande. Não queira ser conhecido porque você é uma mãe extraordinária. Mas deseje ser conhecido como alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Não quero o reconhecimento e o olhar de pessoas olhando para você e dizendo: olha, lá vem a Samara, a mulher que tem a voz mais linda da igreja.
Olha a Vitória, que voz sublime. Olha o Vitor, que professor de história incrível. A minha amiga que veio hoje comigo, professora de português, nossa, ela é a melhor professora de português. Não queira ser conhecido por essas qualidades que foi o Senhor que te deu, mas queira ser conhecido quando alguém olhar para você e falar assim: lá vem um homem cheio do Espírito Santo. Lá vem uma mulher cheia do Espírito Santo. Lá vem alguém que é conduzido por Jesus em amor e em perdão. Lá vem um homem que anda em retidão, porque é liderado pelo Espírito Santo. Sabe, queira ser conhecido como uma pessoa que quando ora, os céus descem na terra. Que quando abre a boca sempre tem uma palavra, sempre é acertativo. Queira ser conhecido como alguém cheio e cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, antes de eu falar sobre isso, eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim: você é privilegiado. Fala para ele: você é privilegiado. Nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque nesse tempo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, Deus escolhia um homem, uma mulher. E então, não era todo o povo que tinha o Espírito Santo. Era uma determinada pessoa. Então o Espírito Santo vinha sobre ela, capacitava ela para exercer uma determinada função, para fazer um feito que o Senhor ali havia lhe designado. Mas nós não, nós somos privilegiados, porque a palavra de Deus diz que quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos templos do Espírito de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos privilegiados. Não é só o pastor que tem o Espírito Santo. Não é só os líderes da igreja que têm o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E em 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim, ó. Coloca para mim. 1 Tessalonicenses 5,19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Em outras versões fala assim: não apaguem o Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não atrapalhe, não apague, é porque nós podemos apagar o Espírito Santo das nossas vidas. Nós podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo através da nossa vida. Muitas das vezes nós olhamos para o Espírito Santo e queremos viver tantas coisas incríveis com Ele. Quantos aqui querem viver coisas incríveis com o Espírito Santo? Porque é pelo Espírito, é em nome de Jesus que quando nós oramos uma pessoa é curada. É pelo Espírito que quando em nome de Jesus nós oramos por um morto, ele pode ressuscitar. É em nome de Jesus e através do Espírito Santo que quando nós oramos uma pessoa pode ser curada, pode voltar a enxergar, pode voltar a ouvir. E muitas das vezes nós queremos viver essas coisas extraordinárias com Ele. Mas antes de vivermos essas coisas extraordinárias, nós precisamos viver o dia a dia com o Espírito Santo. Antes do extraordinário, Ele quer que você viva o diário com Ele. Sabe, todo momento o Espírito Santo fala conosco. Todo momento o Espírito Santo fala conosco. Eu gosto muito de um termo que o Luciano Subirá usou, que ele fala assim, que o Espírito Santo é o nosso GPS. É Ele que nos direciona para onde ir, o que fazer, como fazer. Mas será que nós temos dado voz ao Espírito Santo? Ou será que nós temos, sabe, realmente sido conduzidos por Ele? Quantas vezes a gente realmente apaga o Espírito Santo das nossas vidas? Quantas vezes a gente atrapalha o Espírito Santo? Queridos, essa semana que eu estava orando, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo na escola. Geralmente, eu sou muito de boa, né, na escola, né? Cadê os meus alunos aí?
Mas tinha uma certa pessoa que começou a me irritar, uma aluna na verdade. E aí, na primeira aula ela saiu, não voltou, ficou uns 40 minutos fora da sala, e aquilo lá me incomodando. Fui dar trabalho em grupo, ela quis fazer sozinha, e aquele negócio me incomodando. Aí, teve o dia da prova, eu falei assim, eu tô só observando, se ela sair, hoje eu levo o nome dela pra direção. E eu lá, já na posição, com sangue nos olhos, gente. Falei assim, hoje eu pego ela. E ela é muito quieta, só que essas atitudes dela estavam me incomodando. E aí, quando eu sentei na mesa, eu realmente ouvi o Espírito Santo falando, deixa ela em paz. Você não sabe o que ela passa. E eu falei assim, Aí na hora eu quis obedecer o Espírito Santo. Eu falei, é verdade, Espírito Santo, eu não sei o que ela passa, eu não sei o que ela vive dentro da casa dela. Às vezes ela é assim porque é reflexo de alguma coisa que ela está vivendo. Verdade, Espírito Santo, obrigada. E aí eu sentei, calmei, e de repente ela fala, posso ir no banheiro? Aquele fogo voltou dentro de mim, mas não era o fogo do Espírito Santo. Aí eu olhei, falei, pode, claro. E ela saiu e não voltou. Aí eu falei, não dá, Jesus. O Espírito Santo tinha me falado, deixa ela em paz. O que eu fiz? Eu fui lá, passei o nome dela para a direção, voltei, sentei na mesa dos professores e falei assim, gente, vocês estavam reclamando de tal pessoa ontem? E realmente está bem difícil. Hoje ela saiu na minha aula, comecei a falar. Aí eu falei assim, mas eu levei o nome dela. Aí de repente uma pessoa que estava sentada comigo olhou para mim e falou assim, você sabia que ela é autista? Eu olhei assim. Aí eu falei assim, não sabia. Ninguém falou, ninguém passou para a gente, ainda vai ser passado algumas coisas. E aí eu falei assim, na hora Espírito Santo, me perdoa. Porque eu ouvi, antes mesmo que alguém me falasse, que algo não era apenas uma desobediência. Sabe? Que não era uma rebeldia. Mas eu não dei voz ao Espírito Santo. E ainda passei maior vergonha, porque a pessoa virou e falou assim, ela é minha sobrinha. Ficou um silêncio pairado sobre aquele lugar. E eu falei depois assim, me perdoa, Espírito Santo, porque o tempo todo nós ouvimos a sua voz. Ele é como um semáforo, né? Ele avisa quando é pra gente ir. Verde, está liberado, faz, é de Deus. Vai para cima que vai dar certo. Às vezes ele acende o amarelo. Atenção. Mas às vezes quando a gente está dirigindo, um amarelo quer dizer acelere e passe logo, antes que feche. E às vezes ele fala, é vermelho, não faz, não fala, não vai. Não vai dar certo, isso vai te trazer problema. Quando um carro passa num farol vermelho, o que acontece? Um problema. Ou essa pessoa vai tomar uma multa, ou essa pessoa pode ali estar propício a um acidente. E é dessa forma que o Espírito Santo nos conduz. Ele fala, está liberado. Atenção, toma cuidado, vigia. Não vai porque você vai ter problema. Ele fala todos os dias. Ele fala, não veste essa roupa. Corta essa conversa. Saia dessa mesa. Corta esse relacionamento. O Espírito Santo fala. Mas a gente que é teimoso e quer fazer da nossa forma. Mas aí a gente chega na igreja no domingo e quer viver algo extraordinário. A gente quer ressuscitar o morto. A gente quer fazer, sabe, com que o doente seja curado. Com que o triste fique alegre. Mas todos os dias o Espírito Santo fala ao seu coração. Todos os dias Ele te conduz, Ele quer te conduzir. E queridos, como foi lindo quando eu estava preparando essa palavra, porque eu tive um sonho. Eu sonhei com o Fabiano, quem conhece o Fabiano? E eu achei estranho, né? Porque sabe o que eu sonhei? Vou contar para vocês. Eu sonhei que eu estava de patins, e o Fabiano também. E ele falava assim, vamos pastor. E ele pegava na minha mão. E a gente começava a patinar, só que ele começava muito rápido. E eu estava com medo, eu falava assim, não, eu vou cair.
eu vou cair, não vamos não. Aí ele falou assim, não, vamos, você vai ver, daqui a pouco você vai acostumar. E aí nós ia muito rápido, eu lembro que tinha, né, a calçada, tinha alguns obstáculos. E eu lembro que às vezes, no meu sonho, eu sentia que eu ia cair. Sabe quando você se desequilibra um pouco? Mas eu não caía. E cada vez eu estava indo mais rápido. Eu acordei e falei assim, nossa, pelo amor de Deus, sonhei com o Fabiano. Eu não entendi. E aí eu fui orar, fui ter meu tempo com Deus. E Deus me fez lembrar do sonho. E ele falou assim, no seu sonho, o Espírito Santo foi representado pelo Fabiano. O seu amigo. Porque o Espírito Santo é um amigo. Ele é o nosso amigo. E aí eu lembrei, eu falei assim, uau, é isso que é ser conduzida pelo Espírito Santo. É quando nós damos a mão para Ele. Às vezes a gente vai ficar com medo. Às vezes nós não vamos entender o propósito. Às vezes a gente não vai saber a direção que Ele nos está levando. Mas conforme a gente vai indo, a gente vai pegando confiança. Sabe? E a gente não vai mais se desequilibrando. E a gente vai ficando cada vez mais firme. Porque Ele está nos conduzindo. Deixa o Espírito Santo pegar nas suas mãos e conduzir você. Que privilégio temos de ter o Espírito Santo habitando em nós. E eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 6, versículo 19. Que fala assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês? E aqui templo, né? Ele queria remeter ao templo judaico. E o templo judaico, ele tinha 3 repartições. Ele tinha o pátio dos gentios, o lugar santo e o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha ali a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Era onde a glória e a Shekinah de Deus estava estabelecida. Aonde o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Sabe? E quando, queridos? Sabe? Essa palavra fala, não sabe vocês não sabem que vocês são templo do Espírito? Ele está dizendo, você não sabe que você é o Santo dos Santos? Aquele que carrega a presença, a glória, a Shekinah de Deus. Tem gente que fala assim, eu não uso essa roupa para vir para a igreja. Olha, eu não faço tal coisa aqui na igreja. Aí ela meio que idolatra esse lugar aqui. E realmente existem condutas que a gente tem que respeitar. Que aqui é o lugar onde a gente vem como igreja para adorar a Deus. E eu acredito que aqui realmente tem que ter um respeito. Mas às vezes a pessoa coloca um respeito tão assim exagerado nesse prédio. Mas aí ela veste a roupa para ir na padaria. Aí tem coisa que ela não fala aqui, mas na casa dela ela fala. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é um prédio. O templo de Deus é você. Então o que você não pode fazer aqui, você não pode fazer em lugar nenhum. Porque é nós que carregamos a presença de Deus. Se ter tal atitude aqui, Ixi, não vou saber falar. Não era isso que eu queria falar. Mas tudo bem, escandaliza o nosso irmão. Se eu não posso ter essa atitude aqui, eu peguei isso aqui do Tiago, viu, gente? É convivência. Se eu fizer ter a tal atitude, escandaliza o meu irmão, então aqui eu não faço, mas na minha casa eu faço. Que evangelho podre que nós estamos vivendo! Que hipocrisia! Nós que carregamos a presença de Deus. Então, aonde eu estou, a presença de Deus está. Lá na minha casa, onde eu estou, a presença de Deus está. Lá no meu trabalho, onde eu estou, a presença de Deus está. Lá no carro, quando eu fico xingando, quando acontece aí que eu sei que os homens são bravos, o Espírito Santo está lá reinando em você.
Você falaria as palavras que você usa no trânsito aqui dentro da igreja? Ah, aqui não. Mas por que no trânsito você usa? Sendo que você que é o templo de Deus. Nós somos templo, nós carregamos a glória de Deus. E eu quero citar 3 pontos, 3 lições que a gente pode aprender com Otoniel. Num texto tão pequeno, sabe, de poucas falas sobre a vida dele, mas que pode nos trazer tanto ensinamento, que pode conduzir a nossa vida, sabe, através de uma graça, de um poder tão grande, que nós não conseguiríamos viver isso se não estivéssemos sob a liderança do Espírito Santo. Tem um monte de gente, e eu lembrei muito disso, que acha que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele vem na igreja, ele lê a palavra, mas é uma luta, porque ele deixa com que as suas vontades reinem sobre a vida dele. O Espírito Santo fala, perdoa. Aí ele fala, eu perdoar? Ah, não vou perdoar não. É muito difícil perdoar. Olha o que essa pessoa fez comigo. Olha o quanto ela me humilhou. Olha o quanto ela me feriu. Mas aí a gente quer ser bom. A gente fala assim, tá bom, Deus, eu vou perdoar, mas... Aí a gente quer atribuir, né, alguma condição. Mas Deus falou que a gente deve perdoar e ponto. Você não deve impor condições. Ah, eu venho na igreja, eu acho que eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas tem hora que eu não tenho. Tem hora que o Espírito Santo fala assim, vai lá orar, vai ler a Bíblia. E aí você fala assim, daqui a pouco eu vou. Só os dorameiros vai saber, ó. Só mais um. Um episódio, Deus. Depois eu oro. Você acha que isso é uma vida conduzida pelo Espírito Santo? Não, quando a gente finge que não ouve, ou quando a gente quer fazer ao contrário aquilo que Ele está falando para nós, a gente está apagando Ele das nossas vidas. Quantas vezes a gente silencia o Espírito Santo? Não, Espírito Santo. Não, agora não. Deixa do meu jeito. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Do seu jeito vai dar ruim. Pode até parecer que está dando certo no começo, mas depois vai dar ruim. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é submissão à vontade de Deus. Humildade. Nós precisamos, sabe, dessa humildade. De saber que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, sabe, dessa submissão e dessa humildade de olharmos para Jesus e a gente fala assim, ó, Deus, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus propósitos, mas eu coloco diante do Senhor os meus sonhos, os meus projetos, os meus propósitos e quem eu sou, para viver os teus sonhos, os teus propósitos, os teus projetos e para me transformar em quem o Senhor quer que eu seja. Isso é submissão à vontade de Deus. É quando você entrega todo o seu eu para Ele, sabe? E fala assim, reina em mim, Jesus. É quando você pega todas as suas paixões e crucifica na cruz de Cristo. É quando você fala não para o seu eu. Quando você fala não para a sua vontade. Quando você realmente fala não para os seus sonhos, para viver aquilo que Deus tem para você. Otoniel foi um homem guiado pelo Espírito de Deus.
E se a Bíblia citou que ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus, era porque ele era submisso à vontade de Deus para a vida dele. Ele poderia ter falado, às vezes, ele poderia ter falado: Deus, eu não quero liderar o povo. Ele poderia ter falado: esse negócio de liderar é muito difícil. Como que eu vou conduzir esse povo? Olha esse exército como é poderoso. Mas ele decidiu ser submisso à vontade de Deus. E ele falou assim: Deus, se o Senhor quer que eu seja o líder, quer que eu lidere sobre Israel, se o Senhor quer que eu enfrente esse exército que aos meus olhos parece poderoso, eu vou. Eu vou e não é na minha força. Eu vou na tua força. Eu vou porque eu sei que eu serei capacitado pelo Senhor. Seja submissa à vontade de Deus para a sua vida, irmãos. Para de ficar resistindo ao Espírito Santo de Deus. Seja alguém, sabe, que é humilde, que se humilha diante de Deus e fala: Senhor, olha, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para viver os teus propósitos para a minha vida. O segundo ponto, dependência do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo para nos guiar e nos direcionar. Quantas vezes, sabe, nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito. Mas como eu disse, da sua forma, do seu jeito, uma hora vai dar ruim. Porque somente a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente quer viver tantos sonhos nossos, tantos projetos nossos, achando que quando a gente viver aquilo que nós sonhamos, a gente vai ser feliz. Mas só existe verdadeira felicidade e satisfação de vida debaixo da poderosa mão de Deus. Não existe satisfação em outro lugar. Você pode beber de outras fontes, mas você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da fonte de Jesus, se você beber da água viva, Jesus falou assim: se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Ou seja, você vai ser completo, você vai ser realizado. Seja alguém que depende do Espírito Santo. E às vezes o nosso problema é que a gente não quer depender de ninguém. E como é ruim depender de alguém. Eu dependo às vezes do meu marido em me buscar na escola. E como é ruim quando ele atrasa. Eu debaixo daquele sol, 12:15. E eu falo: Senhor, se o carro tivesse comigo eu já estava lá em casa. E é isso, às vezes a gente não quer depender, porque a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente acha que do nosso jeito é melhor, é mais rápido, vai dar certo. Mas dependa do Espírito Santo, assim como uma criança. E ontem eu preparando essa palavra, eu olhei para o Léo e eu falei assim: ele é uma pessoa que depende de mim, mas ele está feliz. E ele vive sem preocupação. Uma pessoa que depende de Deus, ela vive sem preocupação. E você acha que ele fica preocupado se vai ter leite? Você acha que ele fica preocupado? Nossa, minha mãe não tem dinheiro para comprar meu leite. Você acha que ele fica preocupado? Não. Ele simplesmente depende de mim. Ele confia em mim. E é assim que nós devemos ser, como uma criança que olha para o seu pai e confia, que depende, mas não depende igual eu no calor. Meu Deus, cadê esse Tiago, Senhor, que não chega? Não, depender com alegria. Depender do Espírito Santo confiando nele. Sabe, nós vemos pessoas ansiosas. A palavra de Deus diz em Mateus 6: por que você anda ansioso com o dia de amanhã? Com o que você vai comer? O que você vai vestir? Como que você vai pagar aquela conta? Como que você vai educar os seus filhos? E aí você anda desse jeito, você nem dá mais atenção para o Espírito Santo, porque você está tão ansioso, tão preocupado,
Mas aí Jesus falou assim: você não vê as aves dos céus? Elas comem todos os dias, e Deus que alimenta elas. Você não vê o lírio dos campos? É Deus que veste eles. E ainda ele frisa e fala assim, ó: nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestia como um deles. Tire os seus olhos das suas preocupações. Tire os seus olhos, sabe, daquilo que você pode fazer. Mas dependa de alguém, de um Deus incrível, grande e poderoso, que abre o mar. Um Deus que envia a carne. Um Deus que envia o pão. Um Deus que abre no meio do deserto uma fonte fresca para saciar a nossa sede. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios assim: confie em Deus de todo o seu coração e não se estripes no seu próprio entendimento. Não se apoie na sua própria força. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E Deus não está falando de mim confiar na Samara, de eu confiar no pastor. Deus está falando assim: maldito o homem que confia na sua própria força, naquilo que ele pode fazer. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala assim: eu quero viver o extraordinário, eu quero viver o grande, eu quero viver os milagres de Jesus. Mas para viver os milagres de Jesus é quando nós nos colocamos numa posição de submissão e falamos assim para Ele: Deus, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. É como aquele povo, ele chegou na frente do mar, olhou para Faraó vindo com seus guerreiros. E eles falaram o quê? Meu Deus, agora estamos pego. Vamos voltar a ser escravo e vai ser pior dessa vez. Mas aí eles olharam para Deus e falaram: nós não podemos, mas o Senhor é um Deus grande. E aí de repente o mar se abre. Então você só vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver coisas extraordinárias com o Espírito Santo quando você se colocar nessa posição de dependência. Sabe, quando você olha para Deus e fala assim: eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Mas aí Deus olha e fala assim: vai dar certo, você consegue, porque eu vou te capacitar, porque eu vou operar o milagre. E o último ponto é coragem e determinação. A gente vê que Otoniel, ele poderia ser um guerreiro, e provavelmente era um guerreiro. Mas, diante de um exército poderoso, talvez ele tenha ficado com medo, ficado apreensivo. Mas porque ele era guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo depositou nele uma coragem, uma determinação para vencer aquele exército. E aí quando eu leio isso e eu vejo essa coragem, essa determinação de Otoniel, eu lembro de Pedro. Um homem que andou com Jesus. Um homem que amava Jesus. Caminhou lado a lado. Viu os milagres. Comeu com Jesus. Sabe, provou de tanta coisa. Mas quando ele viu Jesus ali sendo preso, quando ele viu Jesus ali sendo humilhado, quando ele viu Jesus ali desfigurado, porque a palavra de Deus diz que Jesus ficou desfigurado. Quando ele viu essa cena, queridos, ele se encheu de medo. E ele negou Jesus 3 vezes. Mas esse mesmo homem, cheio de temor, de fraqueza, a palavra de Deus diz que quando Jesus falou assim: vocês não vão para lugar nenhum, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estavam ali, temerosos, eles estavam com medo.
Olha o que tinha acontecido com Jesus. Será que alguém poderia vir atrás deles? Mas eles ficaram ali, orando. E de repente a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre eles, que eles foram cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo soprou sobre aquele lugar. E aquele Pedro, cheio de temor, cheio de medo, inseguro, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se levantou cheio de coragem e determinação para viver uma vida em Deus. A palavra de Deus diz que Pedro, ele se levanta daquele lugar e ele começa a anunciar as boas novas. E naquele dia 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma coragem e uma determinação que só Ele pode nos dar. Através do Espírito Santo. É quando o Espírito vem sobre nós e nos enche com o seu poder, nos batiza com o seu poder, e então nós nos tornamos homens e mulheres corajosos, corajosos para sermos testemunhas de Jesus, homens e mulheres que não têm mais reputação. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente fica pensando, nossa, mas se eu orar e não acontecer, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu orar por morto? Deus me livre, imagina eu orar lá, passar maior vergonha e não vai acontecer nada. E eu pensando sobre reputação, Deus me lembrou que eu e o Thiago, a gente foi fazer missão no sertão, e a gente foi passando nas casas, e aí a gente chegou num determinado lugar, e eu lembro que a gente entrou naquela casa, a gente chorou com aquela família, e de repente a mulher falou assim, viu? A gente estava em um grupo de pessoas, tá? Não estava só eu e o Thiago, estava em um grupo. E a pessoa falou assim, viu? Já que vocês estão aqui, queria pedir, eu nem sei se pode, mas eu queria pedir para vocês orar pelo meu cachorro, porque ele não está bem, já veio veterinário aqui, ele não está bem, ele está quase morrendo, está lá no fundo, vocês não querem orar por ele? Aí o Thiago, não, nós vamos orar. Nós vamos orar pelo cachorro. E o Thiago, fogo puro, né? Nós vamos orar pelo cachorro. E nós entramos no quintal da mulher. Quando chegou lá, o Thiago falou assim, nós vamos orar. E o cachorro, gente, estava nas últimas mesmo. O filho estava até segurando assim um cachorro. E aí o Thiago falou, nós vamos orar. Ora aí, Vânia. Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, na hora eu não falei nada, estava num grupo de pessoas, né? Aí eu pensei assim comigo assim, meu Senhor da glória. Gente, foi tão rápido, mas eu pensei tudo isso, eu te juro. Eu falei assim, meu Senhor da glória. Tinha um monte de... Era um grupo de pessoas. Eu falei assim, Senhor, o cachorro, ele está morrendo. Senhor, na hora que eu abrir minha boca para orar, esse cachorro vai morrer. O que as pessoas vão pensar de mim? Na hora veio isso dentro de mim. Eu falei assim, não vai dar certo essa oração. E muitas das vezes, a gente deixa de fazer coisas que o Espírito Santo nos guia para fazer porque a gente tem vergonha. Ah, mas e se não acontecer, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, e o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão achar? Queridos, e daí o que as pessoas vão achar de você? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não tem mais reputação, não. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não quer saber o que as pessoas vão pensar a respeito dela. E aí eu orei por aquele cachorro, irmãos. E graças a Deus o cachorro não morreu no meio da minha oração. Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Seja alguém cheio do Espírito Santo. Como aquela mulher, sabe? Que quebrou tabus. Que hoje em dia é falado o nome dela. Que não fala o nome dela, mas fala a sua atitude. Aquela mulher que entrou numa reunião e quebrou ali o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Você imagina? Se fosse um homem fazendo isso, já seria um horror. Porque ele estava no meio de uma reunião. Imagina uma mulher. Mas imagina se essa mulher ficasse pensando assim, ai, mas se eu fizer isso, meu Deus, eu posso morrer. O que as pessoas vão falar de mim? Eu vou ficar mal falada por essa atitude. Ai, Deus, eu não sei se eu vou fazer. Mas ela decidiu fazer porque ela reconheceu em Jesus a sua divindade. Ela reconheceu que Jesus era um mestre. E ela falou assim, ó, por Jesus vale a pena. Se é o preço que eu tenho que pagar, vale a pena. Por Jesus vale a pena. E então ela quebra
todos os protocolos de regras daquele tempo. E ela vai até os pés de Jesus e quebra o vaso aos pés dele. E às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e nós escutamos o diário, não é nem coisa extraordinária. E às vezes o Espírito Santo fala assim: se ajoelha. O que a gente faz? Eu não vou ajoelhar hoje não. Olha o tanto de gente que tem nessa igreja. Vou ajoelhar não. O que as pessoas vão falar de mim? Aí às vezes o Espírito Santo fala assim: chora, rasga o seu coração. Olha a presença de Deus como está nesse lugar. E aí a gente fala assim: eu não vou chorar não. Vão falar que eu estou com problema na minha casa. Vão pensar que eu estou com problema, não vou chorar não. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Começa a obedecer o diário para vocês viverem o extraordinário de Deus. Sabe, às vezes a gente vive o extraordinário de ouvir falar. Samuel viu a perna do homem crescer. Às vezes a gente vive de ouvir falar, né, Samuel? E sabe por que às vezes a gente não vive o extraordinário e só vive de ouvir testemunhos? Porque a gente não obedece o diário. Porque a gente silencia o Espírito Santo todos os dias. E eu quero te convidar, nessa manhã, a falar para o Espírito Santo: me perdoa se eu tenho silenciado a sua voz. Me perdoa, Espírito Santo. Sabe? Por todas as vezes que eu apago você de mim. Eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã.